Olá, roqueiros e roqueiras de todo o universo. O meu nome é Thiago Farias e esse é mais um episódio do Tic Tac Roots. A Rússia tem uma tradição muito grande no esporte hóquei no gelo, que começa com a União Soviética. Os soviéticos redefiniram o esporte através de uma filosofia diferente. Encantaram o mundo, arrancando aplausos até dos torcedores do Montreal Canadien no lendário Fórum de Montreal. Então a União Soviética entrou em colapso e os jogadores começaram a invadir a América do Norte. Alguns bons russos passaram pela liga entre o final dos anos 1980 e o início do século XXI, mas o melhor chegou para ser um dos GOATs da liga. Foi logo depois do lockout de 2004-05 que ele chegou para ser uma das faces da NHL e mudar toda uma era junto ao seu maior rival. Alexander Mikhailovich Ovechkin nasceu no dia 17 de setembro de 1985 em Moscou, ainda na União Soviética. Filho de Mikhail, um jogador de futebol, e Tatiana, 2 vezes medalha de ouro olímpica e 1 vez campeão mundial de basquete. Alexander era o terceiro filho do casal e, desde o nascimento, sua mãe percebeu que ele era muito ativo e curioso. Ela sentia que o filho estava destinado à grandeza como atleta. Ele cresceu nas zonas afastadas de Moscou, num período decadente, após o fim da União Soviética, tendo apenas a opção de se agarrar nos esportes. Ovechkin foi aluno-atleta do Dinamo Moscou, ascendendo ao estrelato durante a sua adolescência. Em 2001, Ovechkin subiu para o time principal do Dinamo, fazendo sua estreia profissional aos 16 anos de idade. No seu tempo de Dinamo, Ovi não teve números muito marcantes, mas deixou claro que era o talento de uma geração. E assim, foi a primeira escolha geral do draft de 2004 no NHL. Como a temporada 2004-05 não aconteceu devido a disputas entre donos de times e os jogadores, Ovechkin ajudou o Dinamo Moscou a vencer o título da então Russian Super League. Ele estreou na NHL em 2005-06 e logo de cara disputou o prêmio de calouro da temporada. Na sua estreia na NHL, Ovechkin marcou 106 pontos na temporada e levou o Calder Trophy. É importante contextualizar que a NHL havia acabado de sair de uma temporada sem hóquei na liga e 2 novatos marcaram mais de 100 pontos logo na estreia, animando toda a liga e criando uma rivalidade entre eles a partir daí. Uma rivalidade que ajudou a promover a NHL e atrair antigas e novas atenções. Talvez vocês já saibam até quem foi o outro novato a superar 100 pontos em 2005-06. Apesar do calouro badalado ter roubado os holofotes, os Capitals eram um time ruim. Eles foram o último time da divisão Sudeste, ainda no caminho da reconstrução e de ser competitivo. O Washington Capitals de Alexander Ovechkin não foi para pós-temporada nas suas primeiras temporadas da liga. Porém, Ovi desenvolvia o seu jogo e construía sua lenda durante esse tempo. Ele foi espetacular em 2007-08, marcando 112 pontos, levando o troféu Arthur Ross, que é o de maior pontuador da temporada. Seus 65 gols renderam o troféu Maurice Rocket Richard, de artilheiro da temporada. Ovechkin também foi MVP dos jogadores da imprensa. Pela primeira vez em anos, seu time chegou após a temporada, mas Washington caiu logo na primeira rodada. Alexander Ovechkin, em 2008-09, venceu novamente o Hart e o Lester B. Pearson, que é o troféu de melhor jogador votado pelos jogadores. Venceu também o Maurice Richard outra vez. Ele perdeu apenas a corrida de pontos, mas para outro russo naquela temporada, Evgeny Malkin. Capitals chegaram aos playoffs outra vez e passaram pelo New York Rangers 7 jogos na primeira rodada. Foi em 2009 que Ovechkin e o Pittsburgh Penguins, seu maior rival individual, Sidney Crosby, se encontraram pela primeira vez na pós-temporada da NHL. Foi uma grande série, mas Pittsburgh atropelou no jogo 7 e Crosby seguiu em frente, enquanto Ovechkin assistiu o resto da temporada do seu sofá. Em 2009-10, houve leva o prêmio Ted Lindsay, que é o melhor jogador da temporada votado pelos jogadores, substituindo o Lester B. Pearson. O Washington Capitals era um dos favoritos ao título, mas caiu na primeira rodada em 7 jogos contra o Montreal Canadien. Alexander Ovechkin passa apagado por 2 temporadas, então em 2012-13, que foi uma temporada mais curta, ele vence novamente o Hart Trophy e pela terceira vez na carreira o Rocket Richard Trophy. Sob o prêmio de artilheiro da temporada da NHL, entre as temporadas de 2012-13 e 2019-20, Alexander Ovechkin venceria o troféu em 7 das 8 temporadas. Apenas em 2016-17 ele perdeu a corrida. E adivinha pra quem foi? Falaremos desse jogador no próximo episódio. A década de Ovechkin dos Capitals parecia ser muito uma década perdida. O time caiu para o Canadien em 2010. Em 2011 foi a vez do Tampa Bay Lightning acabar com os sonhos de Copa. Em 2012, 13 e 2015, os Capitals de Alexander Ovechkin e companhia foram derrubados pelo New York Rangers
Rangers. Em 2016-17, foi a vez do Pittsburgh Penguins continuar o ciclo vicioso de eliminações de um time que tinha tudo para vencer, mas não chegava lá. Alexander Ovechkin e o Washington Capitals pareciam ter passado do ponto. Era um time muito bom, com talentos individuais que haviam envelhecido. As pessoas começavam a pensar que Ovi nunca venceria a Stanley Cup, ou pelo menos não nos Capitals. E nos playoffs de 2018, parecia que o filme iria se repetir. Pelo terceiro ano consecutivo, Washington e Pittsburgh se encontraram na segunda fase. Dessa vez, o desfecho foi diferente. Os Capitals conseguiram abrir vantagem na série e fechar com uma vitória na prorrogação em Pittsburgh no jogo 6. Eles continuaram o caminho, passaram pelo Tampa Bay Lightning, que era o grande favorito, na final da conferência, e venceram o novato Vegas Golden Knights para finalmente conquistarem a Stanley Cup. Ovechkin terminou a pós-temporada com 27 pontos, segundo o maior pontuador, mas mesmo assim ele foi eleito para vencer o Conn Smythe Trophy, que é o prêmio de melhor jogador de todos os playoffs. Alexander Ovechkin finalmente chegou na sua terra prometida, mas sua carreira não acabou aí. Ele hoje é um veterano respeitado e temido, uma estrela que claramente está caminhando para o final da carreira, mas ainda está ativo e buscando uma marca histórica. A carreira de Alexander Ovechkin ainda não terminou. Mesmo assim, ele já tem uma lista grande de recordes. Ovechkin foi o primeiro jogador a conquistar os troféus Art Ross, Maurice Richard, Lester B. Pearson e Hart na mesma temporada. Ele é o recordista de temporadas sendo o artilheiro da liga, com 9. Consequentemente, o recordista do troféu Rocket Richard também. Tem o recorde de gols marcados por um ala esquerdo, com 853 até o momento. O mesmo número de gols já é também o recorde de gols marcado por um jogador em um único time. Ovi tem o recorde de pontos na posição de ala esquerda, com 1.550 pontos até o momento. Na posição que joga, tem também o recorde de pontos para um calouro, 106, disparos a gol em uma única temporada, 528, em 2008-9, disparos a gols por um calouro na posição 425, na temporada 2005-6, e mais gols marcados também, 65, em 2007 e 2008. Ele é o único jogador a ter sido nomeado para o All-Star Game nas suas 5 primeiras temporadas. O Ovechkin tem o recorde de gol mais rápido da prorrogação, vou marcar com 6 segundos de tempo extra contra o saudoso Atlanta Thrashers em 15 de dezembro de 2006. Mas ele divide esse recorde com Matt Sundin e David Legwand. Ele tem o recorde de gols em prorrogação com 26 e gols no powerplay com 312. O Ovechkin tem o recorde de 18 temporadas com pelo menos 30 gols. 13 temporadas marcando 40 gols ou mais e 12 marcando ao menos 45 gols. E também 9 temporadas marcando 50 ou mais gols, junto a Mike Bossy e o GOAT dos GOATs, Wayne Gretzky. Além de vários recordes na categoria jogador russo e da franquia Washington Capitals. Alexander Ovechkin é o melhor jogador nascido na Rússia a jogar na NHL. Também foi o maior e melhor jogador da história do Washington Capitals. O maior e melhor ala esquerdo da liga de todos os tempos. As carreiras de Alexander Ovechkin e do próximo GOAT nesse programa ajudaram a NHL a se salvar após o fiasco de 2004-05. Segundo o próprio Ovechkin, eles salvaram a liga. Isso é verdade. A rivalidade individual entre eles ajudou a atrair a atenção, conquistar toda uma nova geração de fãs e reconquistar parte da confiança do público que tinha sido perdida após a temporada que não aconteceu. Nesse podcast, tivemos alguns jogadores que dividiram o período da carreira ao mesmo tempo, como foi Maurice Richard e Gordie Howe, também Nicholas Lidstrom e Dominic Hasek. Mas, parando para pensar, nada disso foi perto de Crosby e Ovechkin. A rivalidade entre Rocket e Mr. Hockey nunca teve tão entrelaçada quanto foi Sid e Ovi. Ovechkin pode chegar ao top 10 pontuadores da história, mas tem a possibilidade de superar o recorde de gols de Wayne Gretzky e se tornar o maior artilheiro de todos os tempos da NHL. Ovechkin tem 853 gols na carreira, Gretzky 894. Faltam só 42 gols para o sonho se tornar realidade. Dedos cruzados. Alexander Ovechkin é um dos GOATs da NHL que vieram e salvar a liga. É justo dizer isso. Mas ele é também parte da maior rivalidade individual de todos os tempos na história centenária da NHL. E sua carreira não acabou ainda. Se pararmos para cortar novamente a história com as novas expansões, começando por Vegas em 2017, tivemos 12 temporadas entre 2005-6 e 2016-17. Essas 12 temporadas, podemos dizer que foi uma era da NHL, a era de restabelecimento do teto salarial moderno, a era de 2 GOATs. E um deles se chama Alexander Ovechkin. Saiba tudo sobre a NHL e mais sobre o Hockey no Gelo no tictacgo.com. Siga também o TTG nas redes sociais, Twitter, Instagram e TikTok. E até o próximo episódio do Tic Tac Goats.